E fala, meu povo! Estamos ao vivo com mais uma live do Off Jai. Dessa vez eu fui convidado para entrosar aqui, né? Vocês veem que, tipo, a live é do cara e eu que cheguei Chegou metendo o bico dominando. aqui. Já chega falando pra caralho, Chegou né? dominando, cara. Não tem. E aí, rapaziada, como é que vamos? Tudo certo? Eu só tô olhando aqui um negocinho. Perfeito. Deixa eu até abrir, eu vou aproveitar aqui para abrir a Twitch também. Eu não recebi tua notificação. Não? Ainda não. Será que eu sou inscrito? Aqueles, né? Deixa eu dar uma olhada. Aí... Off Jai. Eu lembro de ser inscrito no teu canal, sim. Vem. E aí, Adriano, boa noite, mano. Ah, tá aqui. Eu não era inscrito, eu acho. Ei. Aí é brabo, né, pessoal? Aí é brabo. Aí queima a firma. Aí. Bom, e aí, pessoal? Terça-feira aí a gente fez uma live aí, teve várias dúvidas em questão do Axiom, né? Algumas pessoas vieram me relatar que instalavam ele dava problema, não conseguiu instalar, como é que se instala, como é que usa, como é que faz toda essa função do projeto Axiom, né? Então eu tava trocando um Lero com o Tauan, e aí resolvi chamar o Tauan também, porque é um negócio legal de a gente trocar conhecimentos aí de Recon, ele que trabalha com a área de pentest também, fazendo Recon em pentests, né, nas empresas, nos clientes. Então acho que é um negócio legal aí quando se tem bastante domínios, né, bastante uma taxa muito alta de dados, né, que nem a gente viu terça-feira, que a gente não fez um recon completo, né, pegando ali, vamos dizer, 40, 60, 70 mil ou quase 1 milhão de subdomínios, né, para a gente não rolar numa máquina local direto, né? Então a gente resolveu criar essa conversa aí, mostrando aí como é que a gente faz na criação da instalação do Axiom, né? A criação da VPS ali, enfim, todo aquele passo a passo para conseguir fazer a execução do softwarezinho aí. Bom, então deixa eu compartilhar minha tela. Então é isso. Compartilha a tela aí. Vamos fazer aquela Brincadeira. aquela brincadeira marota. Aí tá. Detalhe, né, mano? Na real a gente usa o Fire Recon em tudo mesmo, não é só Ah, não é só pentest não, mano. Vai fazer uma operação de Red Teams, tem que fazer Recon, você vai fazer qualquer coisa na real, né? Tipo, que envolva sim. hacking, às vezes você vai fazer Blue Team, você precisa fazer Recon. Recon. É, tipo, tem uns caras que, por exemplo, tem uns bancos que eu presto consultoria e a galera faz esse tipo de recon para saber o que eu identifico, para mapear, chama mapear a superfície de ataque, né? Para mapear, deixa eu ver. Tem outra parada. E eu tenho outro nome que chama, né? Mas é basicamente assim, para os caras identificarem quais são ter a visão que o atacante vai ter e poder implementar defesas para isso, tipo, bloquear. Então, tipo, se usa recon em qualquer área, na real, não é só quem trampa com pentest, não. Ou quem faz Sim. bug bounty, né? Sim, sim. O Axiom, cara, eu vejo muitos caras, os hunters gringo aí, eles usam direto porque Yahoo, cara, os caras imenso, é imenso. Então, o que que os caras fazem? Eles automatizam e depois eles mandam tudo pro Axiom, né? Então, o Axiom faz toda a resolução, os caras rolam um FUF em cima dele, Link Finder, porque tu consegue criar módulos para ele, né? Tu consegue botar algum software que tu não tenha, que ele não tenha, implementar nele, né? De maneiras, vamos dizer, fáceis. Tu consegue largar a tua word list para dentro da word list do Axiom, né? Então, em vez de tu ter uma word list já ali, list que já é a padrão do Axiom, né? Então tu consegue importar a tua word list, né? Então ali Perfeito. eu vou conseguir também mostrar essa situação, né? Caso o cara, a grande maioria aí, cria suas word lists, enfim, quiser testar,
para não ter só aquele padrão de checklist, né? Perfeito. Olha o Subsolo aí, mano. Salve, Subsolo. O bicho é cabuloso, hein? Esse aí também, vamos trazer ele pra live também. Esse aí é um monstro do XSS, cara. Esse é um... Subsolo. Aí tá o Clayton também, outro tarado do PHP, dos InurBR. O Mr. Crawlab. Isso Você é aí. louco. Tá só a galera procurada pela Interpol nesse chat aí, viado. Só as Rapaziada, coisas ruins. falar um bagulho pra vocês. Se baixar a polícia nesse chat aí, vai dar formação de quadrilha, hein, mano. É só os perigosos aí dentro. Você tá Bom, louco? então, vamos abrir aqui o trem, né? O Axion, aqui tá o GitHub do Axion. Então aqui, né? Ele diz que o Axion faz. Para quem não sabe, o Axion ele rola só em AWS, Azure, na IBM, DigitalOcean e na Linode. Então, obrigatoriamente tu tem que ter uma VPS aqui dentro, né? É um desses provedores. Ele é atrelado a esses provedores. Isso aí. Saquei, interessante. Porque senão a primeira coisa que ele vai pedir é o teu API token da tua VPS para ele conseguir criar os Dopplers, né? Então pode precisa ter. Né? A forma como ele funciona na real que eu pensava era o seguinte, é que tu tinha um droplet, né? Você tinha um droplet e uma máquina que ele pegava, tipo assim, meio que criava containers Docker dentro dessa máquina. Uhum. Aí você mandava o bagulho e ele fazia meio que thread, sabe? Tipo, ele processava dentro dos containers e pegava de volta. Mas na realidade ele cria droplets, ou no caso tipo EC2, ou então do GCP lá, uma instância do Cloud Computing, né? E ele cria uma instância mesmo de verdade, processa dentro desse bagulho, puxa o resultado e aí dropa a instância. Isso aí. Então ele manda para aquela quantidade de máquinas ali que tu tá pedindo, passando com parâmetro. Isso, tu pode criar, cara, tem até criação de 25 Dopplers, né? Claro, daí quanto mais Dopplers, mais caro, vai ter processamento e mais caro, né? Perfeito. Então o normal ali bate 66, 70, 80 dólares ali, se tu deixar o mês corrente, né? Ele ligado. Se tu usar ele, tu desligar, tu vai pagar ali 3 dólares, 4 dólares, estourando assim no teu Recon, né? Mas... barato. É barata, cara. Ele é barato. O que se torna caro é se tu deixar ele ativo. Se tu processando muito. Isso. Não é nem processando muito. Tu não precisa ter nada dentro deles rolando. Só tu deixar eles ativos na tua conta da DigitalOcean, ele tá consumindo... Ele vai por tempo, né? Por hora, né? Uhum. Então, o que acontece? Ele vai sendo cobrado mesmo tu não tá utilizando, né? Perfeito. Então eu recomendo, usou, desligou e já era, né? Perfeito. Salve, Guimas. Tá, Guimas, beleza? Bom, aí aqui, aquela coisa toda, mas vamos fazer o seguinte. Vamos se dizer, tá, que o cara cria a conta com a DigitalOcean. Eu vou passar aqui, eu tenho um código da DigitalOcean que eu consigo... Opa! Eu vou largar aqui no chat. Que todo mundo que se inscrever com esse código ganha 100 dólares, tá? Uhum. Cuidado, tu tá compartilhando a tela inteira pra não linkar o link da sala, tá? É. Aí sim, aí os caras vêm aqui e derrete tudo. Vai ficar geral no backstage, né? Não vai dar pra fazer muito. Vai ficar só ali deitadinho. Aí, beleza. Então, com essa URL aí a gente consegue ganhar 100 dólares, né? Mas é para conta nova. Isso, para conta nova, né? Para o pessoal que não tem conta na DigitalOcean, né? Quando quiser criar aí para poder fazer os testes com o Axion, já ganha 100zão aí de começo já. Perfeito. Bom, então, quando começar, ele vai te pedir um projeto, né? Então tu vai clicar em projeto, vou botar aqui Twitch. Perfeito. Enter description. Tu entra na tua conta, pá, ele vai pedir um projeto, você cria esse projeto aí. Eu tô ligado como é que é, porque eu tenho um, mas eu uso ele só ele. Isso, tu cria um projetão aqui,
Aí tu vai falar aqui, Web Application, tal, bababá, bababá, aquela coisa toda. Deixa eu achar aqui. Não é Web Application, ele tem aqui Mobile, outro, eu acho. Vai. Foda-se. É, Foda-se. vai, azar do goleiro. Fuck. Start aí, vamos botar. Ah, não, mas ele vai me pedir. Skip now. Tá, vamos ver aqui se eu consigo. Não, Doppler. $100, aí se você Aí, usar só aquela VPS de de 5. $5, dá pra você usar um ano suavão, Dá mano. pra brincar tranquilo aqui. Porra. Aí tu cria aqui, ó, essa aqui é $6, né? Então. Ah, Pentium. Olha que legal, Pentium Premium Intel. Não, tem uns negocinhos legais aí, ó. AMD, se tu quiser, Intel, ou SSDzão, né? O básico do básico. Pode pá. Bom, então, $5 aí. Aí aqui ele vai te pedir onde é que tu quer largar ela. Eu vou largar em Nova York City. Perfeito. Autenticação SSH ou password, né? Aqui tu vai criar uma senha, né? Então a Isso. gente cria uma senha aí pro nosso bicho. Vamos botar aqui. Opa. Caralho, tô Aí. tomando a porra de um suco Suco muito louco. Suco de limão. Queria estar tomando cachaça, mas não tem cachaça. Twitch Live, aí vai ser o nome da nossa máquina, tal, Enable Backup, não precisa, vamos criar o Doppler. O backup é o caralho. Não Eu falei, precisa. eu pego o backup no leak depois que eles querem invadir. Depois eu copio ele. Exato, eu pego no leak. Tá suave. Claro. Aí ele vai criar a nossa maquininha, né? Simples, fácil, rápido, seguro. Já Perfeito. temos um trem aí, já temos um IPzinho aí bonito. Então, vamos aqui no put, acho que tem outra seção SSH. Aqui. Coloca o username. Tá usando a mesma chave? Usando tudo igual. Aí ele vai. Vamos ver aqui. Só não bota por senha, mano. Esses tempos eu peguei, cara, teve um pentest que eu causei um estrago por causa de SSH por senha. Putz. Cheguei no cliente, os bagulho tudo tipo Linux, né, mano? Não tinha AD, era tudo centralizado. Falei, puta, velho, essa porra vai ser foda. Não dá pra você fazer PSD hash. Sim. As máquinas tudo atualizadas. Eu chegava de manhã, vi os caras dando APT update, APT upgrade. E falava, nossa, não tô fudido. Eita. Aí vi um mano usando senha para AWS para se conectar numa VPS na AWS, que era meio que uma VPN de pobre, né? Tipo, era uma VPN que ele criava um túnel SSH para dentro da VCP. Bah. Aí, mano, nossa, interceptou essa porra aí já era. Tipo, nem a infra da empresa inteira. Tá louco. Um vacilo, tipo, um vacilo. SSH com senha. Vacilo. Tá louco. Não, aqui, cara, como a gente tá. Deixa eu ver aqui, cadê o putzinho? Aqui. Se bem que o Windows agora, né? Tipo, tá usando qual? O 10? O 10 vem com SSH, mano. Eu uso ele direto no terminal. Né? Eu Olha, uso ele cara, direto no terminal. eu como o Windows, cara, eu só peguei. Ele só tá com Windows por causa do Streamlabs, só. Pode Porque tem crer. alguns temas, então eu não consigo rolar no Ubuntu ou um Fedora da vida. Ele não deixa tu instalar os temas, né? Uhum. Aí aqui aquela coisa toda, né? Aqui a gente já tá na nossa VPS, né? Perfeito. Então já logamos nela, estamos com ela aí. Bom, aqui. Aí ele fala que tu tem que atualizar, tá? Ele recomenda que tu atualize porque possa ter pacotes, enfim, que ele precise e que ele não esteja instalado, né? Perfeito. Então a gente instala aí bonitinho. Lá no Digital Ocean lá é bem Só rapidinho, né? absurdo. Queria ter um esquema de deployment como o deles. É muito rápido, cara. Caralho, o Rincon tá fazendo live, mano. Eu tinha esquecido que hoje tinha live dele, velho, também. Eu acho que ele começa às 8, né? Ele começa às 8. Ele começa às 8, pode parar. Ele começa às 8. Eu falei com ele hoje. Brabo. Daqui a pouco eu vou lá encher o saco. Vamos ver aqui. Tá instalando ali
os bichos. Vamos ver aqui. Aqui. Pera aí, que dá timeout, ficar parado? Como assim, ô William? William Marretti. Dá timeout em qual sentido você fala? Beleza, instalamos lá as dependências, né? Os Uhum. updates. Aí aqui, ó, tem um bashzão aqui, ó, que é o instalador dele. Então, o cara copia, vem aqui, larga aqui. Aí, dá aquele enter, aí ele vai começar a instalar. Vai pedir ali as. Pode instalar. Uhum. Ele tá indo, aquela coisa toda. Você é louco, mano. Fazer live com o Mr. Crown Labs Crown Lab na torcida é. Não, aí ali é embaçado ali. Porra, é chuva de sub, mano. Vai se É, fuder. não, ali é embaçado. Cleitão é insano esse louco aí. Aí ele fala ali se tu quer instalar o Chablin ali. Perfeito. O que é esse Chablin? De reboots, se você não gosta do instalador. Cara, eu sempre meto sim, tá? Incrementar um limit. Ou rebootar por É igual algum mal. eu. Profissional de segurança, mas na real a dica que eu dou pra galera é Só yes, vai, velho. é next, Yes. next, next e já era. Se foda. Você quer pagar no final do ano $70 mil? Yes, vai, não tem ruim. Generation custa mês, mas sim. Ah, Fala não, aí, o aqui ó. dinheiro tem que ser lavado de alguma forma, né, mano? De algum modo tem que ir. Aqui ó, ele tá falando se tu já tem alguma configuração do Amas, tá? O que ele vai te pedir depois? Security Trails a key, se tu tiver uma key do Security Trails, para ele criar o teu default ali, o teu config, né? E agora que ele tá te pedindo, ó, ele tá te perguntando onde é que tá a tua VPS, ó. Aí a gente bota DO, Digital Ocean. Aí ele vai perguntar se a gente já tem um link, a gente já tem. Aí agora aqui ele vai pedir o token, ó. Aí agora a gente vai lá na Digital Ocean, né? Ó, tá aqui a nossa maquininha, a Conte, API. Aí agora a gente vai criar uma nova. Vamos criar Twitch. É, então Então, tem que criar uma é nova uma API nova. para usar. Perfeito. Uhum. Create, Generation Token, beleza. Copiamos. Aí a gente cola lá o bicho. Validou. Agora aqui a gente dá um Enter. Esses negócios de região aqui, cara, uma vez eu mexi e não deu muito certo. A Digital Ocean Então, também tem essa sua escolha de região, né? Tipo, que tem. buga o bagulho. Ah, Eu tive até que falar com o Prid, que seria o, o cara que criou o Axiom, porque, cara, eu mandava ele atualizar e ele não atualizava. E aí ele falava negócio de região. Aí eu peguei, cara, região, cara. Aí eu chamei o cara. Aí eu, como é que é isso aqui daí? Ele, cara, tem que fazer, tu tem que alterar a tua região dentro da tua configuração para tu conseguir poder usar o Axiom de novo, senão tu não vai conseguir. Dependendo de alguma atualização que eles façam, o cara tem que alterar a região, né? Então agora aqui ele agora ele vai começar a instalar, né? Ele demora para instalar um pouco, né? é só pra tu Porque aumentar um pouco a tela, mano. deixa eu... É, eu tô achando que tá bem pequeno. Tô acompanhando pela Twitch, eu acho que pelo StreamYard. É, tá nos dois. A qualidade tá legal, saca? Tipo, do áudio. Uhum. Só que tá saindo bem pequeno o texto. Deixa eu ver como é que eu consigo subir isso aqui pelo put, cara. Acho que eu só não encontrou mais, não? Hum, hum.
Não vai. Não vai pelo put, não vai. Ele vai só se eu parar a conexão, daí eu altero ela, a sessão, né? Daí eu consigo... Configurar, beleza. Deixa pra É, próxima, então. Espera terminar de instalar, tá ligado? isso, deixa instalado, daí eu pego ele naquele mod termos ali, que é esse aqui que eu tô usando agora aqui. MOBA Xterm aqui, ó. Perfeito. Aí agora aqui ele vai instalar uma cacetada de pacote, né? Porque ele começa a criar, ele vai começar a atualizar, depois ele vai começar a baixar os pacotes do Axiom, depois ele vai montar um Doppler para ver se aquele token ali é válido. Esse primeiro Doppler pode... Eu sempre excluo ele, né? Ele cria um para dizer se está funcionando o token ou não. Aí dentro do painel ali da Digital Ocean dá para excluir. E aí depois eu crio os Dopplers, né? Outros Dopplers com um comando que tem para tu criar o automático ali, um .sh ou um ponto Perfeito. barra mesmo. Perfeito. Então aqui, quando ele tá instalando, vamos ver o que ele tem aqui de ferramentas dentro, quer ver? Ó, ele tem o Amas, tem o Anil, tem o Antiburr, o Aquatone, a SageFinder, DAOFox, Jib, DNS Probe. Cara, tem muita coisa, cara. FBrobe, FUF, Gal, GetJS, GF, GoBuster, o GoWitness. Isso aqui é legal porque, falando da IoT, eles aceitam versão de servidor, né? Versão de servidor. Isso. Eles aceitam, vamos dizer, tu entrou numa tela ali e tem um Apache, ele falando a versão do Apache, né? O banner eles aceitam. Então, se tu tem uma lista imensa de URLs, tu manda esse cara aqui, o que ele faz? Ele acessa a URL e tira um print da URL. Maneiro. Então ele tira um print da URL usando o Chrome. Ele não abre vários Chromes, né? Então o que acontece? Ele usa o Chrome como uma base. Então o que ele faz? GoWitness, acho que é -u, o site. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no site e ele vai tirar um print da tela. E ele grava num diretório screenshots. Quando tu abre aquele diretório screenshots, é a tela seria tipo um print do site, né? Então, para Maneiro. tu não ficar olhando URL por URL, procurando URL, então ele printa e aí tu consegue acessar e ver se tem algum banner exposto, enfim, ou alguma coisa que ligue. Foi semana passada, eu reportei para eles tinham uma versão do Azure. Tava escrito lá Microsoft Azure. Ele baixa todas as ferramentas ali, sim, o Matheus. Ele baixa tudo dentro. O Axiom, ele baixa essas ferramentas local ali na tua VPS, e quando tu cria tuas máquinas, ele faz uma cópia, vamos dizer, da tua máquina, né? E então ele manda para esses outros Dopplers que tu criou, né? Então ele vai mandar toda essa lista de... Ele meio que gera um snapshot, pá, e Isso. aí E cria aí novas ele instâncias. incrementa para todo mundo. Isso. O Hackcrawler, esse cara aqui, na live passada eu falei dele, tem busca de subdomínio, JS, ele é um crawler, né? O HTTP Probe para resolver o HTTP, HTTPS, JQ sobre o JSON, caches SS. Esse cara aqui ele manda para dentro do endpoint ali, aspa simples ou aspa duplas no XSS. Ele vai te dizer se é filtrado ou não. Então tu consegue saber o que tu pode usar no XSS, né? Aí tem as outras coisas, Metasploit, MassDNS, MassDNS tal, SQL Map, Subjack, Subfinder. Então ele tá instalando ainda o trem aqui. Aqui ele demora um pouco, cara. O que mais demora é tu startando ele, né? Quando tu starta ele, cara,
300, 400 segundos ali. Demora para ele criar os Doppler, testar, aí tu consegue usar. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí tu tem a opção de. Você falou, se você deixar ele ativo, né? No caso, vai consumir muito ou pouco. Só que, tipo, como que você tem que dropar o droplet? Ou você desliga ele? Isso, Porque tu tem se eu o não- Axion-RF, né? E aí ele vai existir. Aí ele vai te mostrar os Dopplers que estão ativos. Então tu vai selecionar o Doppler que é da tua VPE, do Axion. Então ele cria uns nomes muito loucos, tipo Tesla, Pode pá. tal Eu alguma não- coisa. Daí ele enumera, né? Daí vamos dizer assim, Tauan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele tem 9 Dopplers. Então tu lá dá um RM-RF espaço hífen Tauan, aí tu bota ali Uhum. a- o asterisco, e aí tu fecha e dá um espaço -F. Então ele vai pagar todos os Dopplers Tauan, entendeu? E aí já era. Então tu parou os Dopplers do Axion, né? Que ele criou ali pra ti. Que segue essa nomenclatura. Maneiro. Isso. Então ele deixa tudo criadinho ali, tudo certinho, bonitinho. Então cara, aqui ele demora um tempinho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou já pegar o Vou aproveitar e mandar um salve pra galera que tá no chat aí. Dar um salve pro Rafa, Rafael Cris. Cara, opa, O Rafa, mano, o Rafa é aquele cara, né, velho? Aquela história. Eu tava falando pra uma pessoa esses dias, né, mano? O Rafa é meu ídolo. é um monstro. Mano, o cara é foda. O cara é foda. Ó, o Mr. Coder. Mr. Coderor, caralho. Coder. Meu Deus do céu, que nick estranho. A Mr. Coder. gurizada mete uns nomes muito loucos, né, cara? Os É nomes pra tudo. não buscar mesmo, né? É, Não. Uhum. Mr. Quadehor. Uhum. cowboy. Cowboy. Tá, Thais. olha isso, mano. É só nome de Haxor, velho. Você é louco. Cara. Se a PF bate nesse chat aí, dá a Mas formação de Deus o livre. quadrilha, rapaziada. Dá a Ah, formação de quadrilha. a gente fala que terminou a luz aqui, daí qualquer coisa. E aí já era. É. Eu não posso dar essa desculpa, né, mano? Tipo, semana passada o caminhão passou aqui, Passou aí. inclusive Tu né, no comentou. meio do HC, no meio do HC. Inclusive a internet voltou ontem no finalzinho do dia. Tu comentou, cara. É porque eu tava assistindo o HC, e aí quando eu olhei, cara, tu sumiu. Aí assim, bom, certo, o cara foi fazer alguma coisa, né? Pai, não voltava, não voltava. Eu, cara, que estranho, né? Nada, não, Aí foi no outro tipo, dia que a gente conversou ali, tu comentou que tava tinha sem net. dado esse problema aí. E aí ele ainda tá Mas, instalando até um Java, porra, aí fudeu, hein, mano. cara, Instalar Java é ele foda. instala de tudo, cara. Porque tem Essa alguns scriptzinho ali que ele rola. E, cara, tem até o Metasploit aí pode dentro. crer. Tem de tudo aí. Eu, cara, Usar Java devia ser proibido. não, é complicado. Aí, ó, Programar em de Java, console, programar em Java devia ser crime. o PJDK aí, ó. Você tá louco. E o pior é como as pessoas deixam ele, né, cara? Aí também é outro rodo borogodó, né? João É uns Matos que puta... agradece. Exato, é uns É. puta servidor feio, nego rodando o Uhum. bagulho com root. Nossa senhora. Caralho. Não, é umas coisas O insanas. tanto, o tanto que você acha desse servidor de aplicação Java que roda como root é absurdo. Bah, tá louco, isso aí é. Os caras começar a brincar mesmo, puxar Uhum. umas dork. William, não tem como tu tirar essa opção, né? Porque ele baixa todas essas tools ali automático dentro do Axion, né? A Se menos tem, que eu a menos que desconheço. tu clona É. ele, na real, né? Tu clona ele. Do Não, GitHub. aqui ele já vai. Não, aqui ele já tá instalando tudo já. Action, peraí, deixa eu dar uma olhada. Eu vou ver aqui o processo, que assim, eu acho que você teria que. Action GitHub. Acho que você teria que. Pyrock, é isso mesmo, né? Pyro Isso, CC. Firewall, Dynamic Infrastructure Framework for Everybody. Everybody!
É isso mesmo, cara. Ele tem um comando ali que você dá um curl, né? Uhum. Tipo no GitHub e tal. E aí ele vai configurar, vai fazer toda a instalação. Eu É, acho que, tipo, tem como você pegar, você tem que dar um fork lá no GitHub do cara. Me eu fala se eu tô acho. errado. Tem que dar um fork lá no GitHub do cara, modificar esse script aí, ó, que fica na pasta Interact Action Configure. Eu acho que é isso Esse aí. arquivo aí, você tem que mexer nesse arquivo aí para você Pra ele modificar tirar. o que é que ele vai instalar. Exato. Tipo, dá, só que aí tu vai ter que dar um fork no bagulho, lá no repositório oficial. É. Vai fazer um mãozão ali pra. Tipo, às vezes pro cara excluir uma ou duas tool, né? Mas É, elas não pesam, né? Então é tudo. A grande maioria ele é em Go, pelo que eu vi ali. uhum. Então, cara, é. É sem Go, estresse. Go, Go. É, Igual uns binários Go. dinâmicos, o bagulho é rápido pra caralho. É, não, é muito rápido, né, cara? É. O negócio é insano, é. Clicou, tá pronto. Ficou, tá pronto. Total. Uhum, é, não. E ele Ah, demora, cara. Ó, agora ele é. tá baixando as listas, ó. Uhum. Do Asset On lá, ó. Ah, os caras botaram, cara. Eu Perfeito. recomendei essa lista, cara. Da hora. Hum, Ó. Ih, eu acho que colaram na casa do Tauan, eu acho. Passaram despercebido, passaram despercebido. Esse Ah, tá cara errou o usando endereço. VPS. É VPN isso aí, né, cara? Tá mandando lá pra casa do outro cara. Não é meu não. Hum. Ó, Iron Brute. Hum. Deixa eu ver os comentários da galera aqui na Twitch. Os caras com o nome ofuscado. É, ô Léo, é os homens, Léo. Tá. Os homens chegaram aí. Uhum. É, ó, ele clona, ó. É algum cloninho ali que tu pode, eu acho, tirar do comentar Você comenta a linha e o tal, install e já era. e aí ele Nem não vai baixa. fazer a instalação. Exato, aí ele não vai fazer a instalação desse bagulho, entendeu? É. Só que. Acho que não sei se vale a pena, não. Você, É, tipo. cara, é um Ah, negocinho mano. ali que pesa o quê? 1 mega? Pois é. Nossa, Uh, é, eu tenho uma preguiça da porra de fazer isso. Puta merda. é. Tá aí pra você ver, um cara zero à esquerda sou eu quando se fala disso. Mano do céu. Uhum. Ah, É, ele. eu não tenho paciência. Os caras falam, mano, por que tu não usa Docker pra fazer não sei o que? Que eu uso Mac. Só que, Uhum. mano, o Mac é parrudaço. Eu meto várias VM no Mac e foda-se, velho. Não quero saber os caras, mas por que tu não usa tudo no Dock aqui? Não dá pra fazer no Mac? Eu falo, mano, Ah, não. Para. Uhum. esquece essa merda aí, porra, tá ligado, velho? Ah, não. Esquece. Hoje em dia eu faço tudo por VPS, cara. Então, eu É. tenho um Crontab lá, que, cara, eu só vou recebendo no Telegram ali. Ponto, tava no grupo ali, né? Naquele Uhum. canal ali Gosto do já. Discord. Uhum. E eu recebia no Discord e recebia no Telegram. Então, o que ele achar de subdomínio novo, que ele rola o AMAS, ele me manda Uhum. falando, olha, cara, esse aqui não tava na lista de ontem. Então, dá pra pegar, né? Que nem eu comentei na live passada, o RCE que eu dei no Gira, do Departamento de Defesa, o próprio militar, ele falou assim, cara, faz 10 minutos que a gente subiu essa aplicação. Aí eu consegui achar o barra config Uhum. do Gira, que não estava configurado ainda, e eu virei o dono do Gira. Aí, Brabo. aí o cara disse, cara, faz 10 minutos, cara, que a gente subiu isso aí. E aí eu virei o dono do Gira, cara, virei o dono do negócio. Era eu que era o ADM do negócio. E aí, Brabo. cara, vou tentar escalar, vou tentar meter um priv lá, chamar uma shell, e vamos ver o que, que vai dar. E aí eu consegui, daí chamei lá era um um comando Java que tu postava dentro do Gira, e aí ele mandava a shell pra mim. Aí ele bateu na VPS lá, daí eu vi, cara, funcionou e forte abraço. Brabo. É, tipo assim, ô Cleitão, o negócio é piscou, já foi. Na China é assim, tu ligou um telefone, os caras já estão te analisando, né?
Na China não. Esses tempos eu fui jantar, uma falando, não sei que você vai pra China que ninguém vai te saber. Meu irmão! Na Bah, China, antes de você pisar lá, todo mundo já sabe quem que é já você, sabe que é filhote. tu. Na onde tu passar na rua, as câmerazinhas já te analisam, já sabe, já te faz já busca um leak já da tua foto, já vê que tu tem Facebook, do teu Facebook já vê quem é tu, e acabou. Se Feito. vacilar, se você tiver feito comentário sobre o NDPur, você já vai. Pronto, já vai Já dar é uma volta mais cancelado. longe. Já vai dar uma volta com os uigurs lá, fazer um pouco de trampo, vamos dizer assim, não propriamente remunerado. É, um negocinho, vai dar uma volta no deserto. Não sei se lá tem um deserto, mas Tem um vários. deserto, a gente já pode dar uma banda assim num lugar meio tete a tete ali, né? E já era. Já era, cara. Forte abraço e ó. Se tu voltar, tá bom. Né? Levanta as mãos pro céu. Aquela história, será que volta? É, volta, sem um dedo, sem uma mão, sem uma língua. Cara, eu vou subir aquela live no canal. Eu queria editar ela pra ficar menos maçante. Que, tipo, geralmente na live a gente tem umas pausas e tal, né? Eu queria deixar ela mais Não, claro, cara. interativa. Só que eu vou fazer o seguinte: enquanto a gente tá na live aqui, eu vou fazer o upload do vídeo da minha máquina lá pro YouTube. Beleza, mano. É que ele demora um pouco, né? Então. Uhum. Não é Uh, normal, tipo, formato de live geralmente é assim, não o vídeo que foi editado e tal, né? é. E o Axel mesmo, ele já demora, né? Então. Cara, ele demora um tempinho, assim, pra tu instalar ele. Eu acho que é por isso que tem muita gente que não consegue instalar ele, porque ou faz alguma coisinha meia torta ali, e já aí, cara, estraga todo o trem, né? Perfeito. O teu nick é off já com do 3A, né? É 3A. Uhum. Ok. Off já. Toda vez que eu escuto esse off já começa a tocar um Um reggae. total. Ainda não, Cleitão. Eu tô fazendo. É, tipo as missões ali da Twitch, né? Não é bem missão, seria tipo um. Tu tem metas que tu tem que bater para tu conseguir liberar as outras opções de inscrito, bits, mas falta pouco, cara. Em questão de seguidores, a gente já bateu. Falta agora a questão de dias, né? Que tu tem que fazer de 7 dias, tu tem que fazer uma em cada dia, vamos dizer assim. E aí depois a outra é a quantidade de horas, né? Tu tem que fazer 500 minutos, uma coisa assim, são 8 horas que tu tem que fazer de live. De terça-feira bateu quase 3 horas. Essa aqui eu não sei quanto tempo vai dar, né? Mas Não. é, o cara precisa bater ali umas metas ali para o cara conseguir liberar essa opção de afiliado daí na Twitch, né? Mas Perfeito. tô em busca disso aí, tô em busca. Eu, eu vou fazer isso aí, eu acho, Cleiton. Meter uma luz escura, já batemos o horário, o dia não dá nada, deixa 24 horas rolando, uma semana a live aberta. E aí nem que deixe uma masa ali rodando para dizer que tá pegando uns subdomínios ali. Mas vamos lá, ó, tá instalando ainda o trem. Aí ele instalou. Agora ele tá instalando, ó. Agora ele tá fazendo. Agora ele tá mandando os scriptzinhos, ó. Tem o Nabo, o Anil. Esse hacks aqui do Tononon é uma pasta. Cara, tem várias porcaria. A Hackcrawler. Tem coisa pra caramba. Cara, é imenso, cara. O Axion é imenso. Mas depois também que tu configurou ele e ele tá zeradinho, cara, tu não te incomoda mais. O incômodo que é tu montar os Dopplers e tu exclui os Dopplers. E tu selecionar eles, né? Porque quando tu cria os Dopplers, tu tem que mandar o Axion
selecionar os Dopplers que estão com Axion. Então o que acontece? Ele criou lá Tauan, beleza. Mas só que tu tem que selecionar o Tauan. Então é aquela mesma coisa. Em vez de ser o RM, daí tu bota Axion, hífen, select. Passa o nome, senão ele vai O nome. dropar os outros. Isso. E aí tu passa. Aí ele seleciona os teus 9 Dopplers, né? Aí quando ele Perfeito. seleciona os 9 Dopplers, aí tu pode fazer o trem, né, com ele. Aí tu pode começar a executar, porque senão ele cracha. Ele fala que não tem comandos em outras máquinas, ele não consegue executar aquele comando que tu tá mandando ali. Ó, agora começa a instalar. Ó, a New, o Antiburr, a Crawler, Get, Concur, o URL Probe. Uma hora eu tava pensando, cara, em criar um Docker com todas essas ferramentas, tá ligado? Cria tudo pronto, dá lá um. Eu não sei mexer muito no Docker, né? Mas eu tenho curiosidade de futricar nele. Tu criar uma imagem ali e botar todas essas ferramentas que o cara usa de bug bounty. E aí tu só monta ele e baixa Só ele. dar clone já era, tipo, foda-se, Né? não tá nem aí. Já é. Eu só tenho preguiça de ter que fazer isso, saca? Mas Criar é o inteligente. comando ali. É. Tem que fazer o bash. Eu olho e falo, mano, quer saber? Hum, Vou tomar cachaça, então eu olho e falo, quer saber? Eu vou jogar CS, foda-se. não. Cara, pior que eu gosto de criar, tipo, automação, onliners, essas coisas assim, eu gosto de criar. Mas quando eu vi ali o Docker ali, cara, é muita coisinha. Pode ser que eu não tenha me apegado ainda a alguma coisa, Tem mas umas frescurinhas que é basicamente é, pra falar, mano, quer saber? Foda-se, velho. tu tem que setar alguma coisa, tu tem que chamar uma imagem X para ele poder importar para botar. Não, cara. Então eu prefiro mais fácil aqui, ó. Vai ali na Digital Ocean, cria ali teu negocinho ali de $5 ali. Já era. Não tem Já era, erro. tá pronta a máquina, importa tudo por ali, instala o Go, forte abraço e já era. É isso, não tem erro. Cria uma cron ali do jeito que o cara quiser. Acabou, cara. Não se incomoda com nada. O problema está resolvido. Não, é muita. É muita mãozinha ali. Uma vez eu até tentei, cara. Daí eu comecei a olhar. Daí eu, cara, quer saber? Vamos deixar de lado esse negócio aí que não é pra mim. Total. Aí, Mano, ó. vou ter que pedir cachaça aqui no iFood, não vai dar não. Subfile. Viver sóbrio é um erro que eu não quero cometer novamente. Ai, caralho, onde é que acha o iFood aqui, porra? Tô ficando velho, mano, tô ficando velho. Não acho, Mano, eu abro A meu vista. telefone. Eu A, abro meu a, telefone. Eu abro meu telefone e os ícones do Google são todos iguais. Rolou. Mano, eu fico tipo, eu só acho um app se eu pesquisar pelo nome ou tipo assim, mano, meia hora procurando, tá ligado? Porque Uhum, todos os apps do Google pra mim são todos iguais. uhum. Eu fico meia hora olhando pra tela. Guimas, se eu faço cron diário, cara, eu tenho um JSON que, que eu alimento ele parcialmente. Seria todos os programas Hackerone e, e Integrity, Bugcrown. Eu extraio aquelas listas daqueles programas e aí eu vou indexando dentro da minha cron, né? Então eu não eu não fico botando diário assim. Então o que que acontece? Só se tiver algum, claro, só se tiver algum privado que não apareça na lista, né? Existe no GitHub, eu acho a lista do, eu acho que tá até aqui, ó. Não fugindo muito do, deixa eu pegar aqui, ó. King of Bounty, online. Aqui, ó. Eu utilizo SHAOS daí, né? Para pegar todas os zips, né? Dos domínios, ó, que são pagos, né? Então, para quem não conhece o SHAOS, Project SHAOS, né?
Ele é um crawlerzão também de domínios, né? Eu tô falando aqui mutado, sou burro pra Tá caralho. mutado. Qual é a do caos, ô, Ataíde? Tem O, que. cara, ele. Tu pede uma API para eles, tá? E eles te mandam uma API, um token da API, quer dizer. E o que acontece? Ó, 5 horas atrás, ó, ele atualizou. Ele fica atualizando diariamente novos subdomínios que vão subindo, né? Então, ó, que nem aqui, ó. Alibaba, ó, 5 horas atrás subiram 47 novos subdomínios, ó. Caralho. Então ele, ó, que nem aqui, ó. Amazon, ITT, ó. Saquei, saquei. Então ele larga dentro de um zip aqui, que tu pode baixar, né? Então tu baixa o zip, ó, e ele vem com um listão, ó, subdomínios, ó. Ele nada mais que é um crawlerzão de subdomínio, né? Então ele todo santo dia, ele busca novos subdomínios, novos subdomínios. Então, com essa lista aqui, né, eu tenho até uma one-liner aqui, que tu baixa tudo esse negócio numa cintada só, e aí tu começa a analisar eles, que tá até aqui, ó. Caos é verdade, a galera perguntou ali no chat, o caos é pago? O Caos não. Tu tem que pedir uma key, tá? Tu pede uma key por e-mail para eles. Eles liberam toda sexta, pelo que eu lembro, pelo Twitter ali, uma página de register, né? E aí tu solicita para eles te mandam um e-mail com a key ali, e aí é dois toques de utilizar. Mas por que isso aí, mano? Eles não. No começo eles estavam sendo meio que privado, assim, não liberava para todo mundo. Então tu solicitava e eles te mandavam a key. Hoje muita gente já tem a key, né? Então eu acho que ou é para eles ter algum controle É por de. isso que eu perguntei se era, tipo, pago, tá ligado? Tem que ter uma chave e tal. Não, eles te mandam uma chave, né? Então não é pago. Até então ainda não é pago, né? Perfeito. E é todo dia atualizado listas, né? Então tu pode olhar aqui, ó, os que pagam, ó, with Hogwarts, e aí tu consegue olhar, ó, só subdomínios que pagam, Bentley, ó, Cisco, Meraki, 117, Codify 1, Que Telecom, maneiro, que Facebook. maneiro. Então tu tem uma gama maior de subdomínios que pode ser que tu não. Que tu pegue bounty. Que tu pegue bounty. Isso aí. Então, Perfeito. é. Ó, que nem ali o William tá dizendo, ó, que tu entra numa fila de espera pra tu conseguir a key, né? Mail.ru, Microsoft, ó. Pode crer, Então, pode crer. então são vários crawlers que eles utilizam pra montar essas listas aqui, né? Aí, Telenet, ó, cacetada de subdomínio. É isso, eu tô pensando, mano, fazer umas lives codando. Tô codando um rootkit faz um tempo já, só que eu sempre me enrolo, caralho, ficar chato pra caceta. Eu queria fazer uns bagulho assim, porque é menos dinâmico, né? Igual, por exemplo, quando a gente tá aqui. É quando você tá fazendo uma máquina do HTB e tal, que você tá rodando scan o tempo inteiro, andando. Sim, sim. Eu fazendo recon mesmo, tipo assim, agora a gente tá só instalando, tá tipo, puta, devagarzão, aí fica todo. Aí fica aquela, né? ahn, o Diego, no site tu consegue baixar o zip, tu não consegue utilizar a API, que seria tu fazendo isso aqui, ó. Nossa, tô cansadão, viado. Tá caindo? Eu tô tipo aqui, mano, do nada, Ó, tá ligado? sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho. Ele tá. Deixa eu ver aqui um chablenzinho aqui. Barra. Root. É o famoso Ataíde. Tá aí, Digi.
Esse cara sou eu. É verdade, Ataíde Júnior. Respeita, caralho. Isso. Respeita. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. Charles. Okay. Olha, cara, eu acho que estão tá em manutenção, acho, o Charles agora, na API. Porque não tá funcionando minha API. Pode ser. Mas eu tenho ele. Eu tenho ele, eu uso bastante. Eu utilizo ele bastante. Vamos voltar pra cá. Mas tu. Daria isso aqui, ó. Chaos. Menos. Chaos. Menos H. Daí o cara vê que tu pode botar, ó. Só os que tem público, né? Então, Chaos. Ali. Tem programa público, tem essas questões também, né, mano? Tem. Vamos ver aqui. Yahoo.com. Cara, eu acho que deve estar com algum bicho lá no. Xilocaína, a gente tá mostrando como que instala o Axiom, uma ferramenta que ajuda bastante aí em recon e tal, bug bounty, né? Quando você tá instalando o Axiom num servidor na DigitalOcean e tal, tá configurando o bagulho direitinho aqui. A gente não, né? O Ataíde, eu tô aqui só olhando e enchendo o saco. Ó. Aí agora aí, ó, ele vai instalando ainda, né, cara? Ó, agora aqui o Amaz, ó, ele já instalou o Amaz, aí ele já larga umas listas padrões ali que ele utiliza, né? Claro, tu pode usar elas ou tu não, importar tipo, as tuas, você né? importa sua própria lista. É. Maneiro. Eu geralmente acho bem mais fácil a gente, tipo, usar a própria. As listas que já vem, tá ligado? Que a galera pensou em coisa pra caralho. Se bem que tem Sim. umas listas mais, por exemplo, regionais, vamos dizer assim, uma lista regional, é muito difícil você pegar uns bagulho legal nessas que vem geral, entendeu? By default. Né? É. Tipo, a gente que, por exemplo, fala português. Sim. Mas... Lista, quando eu pego alguma lista, eu uso o Asset Notes aqui, né? Esses caras aqui eu uso não bastante, mas eu utilizo. Eu utilizo de diretório, isso aqui eu utilizo. Tem 2021, 2020. Aí tem de retroalimentação, Clayton. Tu tá dizendo, tipo, aquela minha. Eu tenho uma cron que ele busca de dentro do Hackerone. Existe um JSON lá que tu consegue extrair, né? Perfeito. Novas Cara, listas. dentro do HackerOne tem um JSON que você consegue consultar Os programas que existem. Aí tu consegue extrair aquele JSON e aí ele monta ali o nome dos programas, né? Alguns já tem um URL, alguma coisa assim. Eu acho que, cara, Maneiro. tem até no GitHub isso aí também, que eu lembre, né? Que o cara consegue. Deixa eu vir aqui. Hackerone.json. Programs. GitHub. Ó, aqui é do Project Discovery, ó. 4 Maneiro. dias. Ó. Eu utilizo. Ó, aí, ó. OLX, ó. Então aqui tá toda a lista que ele vai consultando, né? Perfeito. Eu acho que essa até é a lista aqui É isso aqui, ô Cleitão, que tu tá perguntando?
Isso aqui, ó, ele pega bug crawl Canva, ó, canva.com, os domínios, né, que aceitam bug bounty, ó. Quais Então são os domínios que estão no escopo, né? estão no escopo, e aí ele extrai tudo e começa a executar. Tem da Maneiro. Dell também. Galera, E só para vocês saberem, só desculpa interromper o não, claro. Ataíde. Eu fiz upload do vídeo daquela nossa live lá que a gente fez de Recon e tal. Beleza. No YouTube, tipo, já tá processando, então, tipo, assim que sair o YouTube vai mandar notificação para quem tá inscrito no meu canal. Boa. Eu já. E aí, tipo, tu já pode pegar essas lives jogando no YouTube também, tipo, vai estar tudo lá, tá ligado? Já. Que acho que Sim, da Twitch já sumiu. aquela que eu fiz terça? Não, a sua não, a que a gente fez. Que você fez comigo. Tá. Sei. Eu acho que é 14 dias, né? 15? Uma coisa assim. Né? Não, aqui ele tá instalando ainda. Agora aqui, ó, Perfeito. deixa eu ver aqui, ó, no Digital Ocean, Twitch. Ele só tem uma ainda aqui, só uma ainda. Mas ele vai criar, ó, ele vai criar aqui ó, Snap, mas ele vai criar mais uma máquina aqui para fazer o teste ali que ele precisa, né? Tá, ó, ele vai subir ela e aí depois tá finalizado. Daí depois que termina esse babado todo, aí a gente tem que startar ela, né? Aí o startar ela é É coisa. suave. Ele só demora para subir ali o comandinho, que é esse cara aqui. Massa, massa. Deixa eu largar aqui dentro do. Aqui. Aí aqui, cara, pode alterar para quantos tu quer, né? Quanto total, o tempo para testar. Então, por isso que ele demora um pouquinho mais. Ó, instalou o trem aí, ó. Perfeito, perfeito. Bom, vamos ver aqui. Action. Pode ser por causa do espaço de 5 dólares. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Pra gente não precisar reinstalar. Tá. Quando ele terminar de instalar, aí a gente vai cair para essa situação que a gente vai começar a fazer aqui, tá? Ali pode ser que ele não instalou por causa do tamanho do disco. Perfeito. Ah, Tem essa questão, né? Qual que é o tem a tamanho do tamanho. disco? Ali, cara, o primeiro disco é 25 GB. Ele vai, eu acho que. Olha, cara, eu acho que. Ele vai um pouquinho, quase um pouquinho mais de 25 GB. Mas beleza. Tá. Terminamos de instalar o Axiom. O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar aquele comando que eu mostrei, ó, total zero, while, a gente cria um arquivo, né? E aí a gente dá aquela permissãozinha para ele. Beleza. E aí a gente executa ele. Ó, então agora ele vai começar a criar o novo, os Dopplers, ó, vai ser RIDE, o nome deles, ó, que nem aquela hora que eu comentei, ó. RIDE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí ele vai embora. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Então, já que a gente não precisa mais, destrói Doppler. Ok, confirma. Tá, vem pra cá. Beleza. Hum. Entendi, Cleitão. Dá pra tu fazer com o Amas, tá? O Amas, a primeira vez que tu executa o Amas, ele cria, vamos se dizer, um banquinho de dados ali, né? Que quando
tu vai executando o AMAS, ele vai guardando naquele banco. Então tu consegue comparar, que é o AMAS Ou espaço Intel? DB, Intel. ou Intel, uma coisa assim. E tu consegue, aí ele consegue localizar e vamos dizer assim, esse subdomínio aqui já não tinha ontem. Então ele consegue te mostrar só os subdomínios novos, né? E aí desses subdomínios novos, eu largo ele para dentro de um GAL da vida, um IBAC, e aí dessa lista do IBAC, aí eu pego os JavaScript, aí depois do JavaScript, aí eu largo para dentro ou do Jails ou do Nuclei ali para rolar ele naquela URL para ver se ele pega mais alguma porcaria. Se ele me achar alguma coisa, e aí uso o JS, eu largo para dentro do JS Scanner, que aí ele vai me dizer se ele achar algum token, algum diretório, enfim, ele consegue listar usando daí no final o action, né? Aí ele me monta ali no action URL, JavaScript, files e parâmetros. Aí eu consigo enumerar esse trem todo aí. Então, Taua deu uma pequena caidinha aí, mas quando tu faz Aí, voltou. Pensei, caramba, passou um caminhão de novo. Não. Tá chovendo pra caralho aqui na real, mas tipo, não. Não, só vão. Não sei, tá intermitente. Uma merda, depois que o caminhão derrubou aqui, tá tipo caindo o dia inteiro essa porra. Putz. Até Acontece. acertarem, né? Agora aqui, ó, ele tá fazendo esse erro aqui é comunzão, tá? Comunzão do quantidade de Dopplers, né? Então, E paga a internet, mano. A internet tá paga. É que domingo passado tinha rompido a fibra, tá ligado? E aí os caras meio que fizeram uma gambiarra pro bagulho voltar a funcionar, mas. Só que ficou deixa eu pegar intermitente. uma aguinha aqui. Aqui. Vou tomar um pouquinho da minha água também. Desliguei aqui o arzinho que aí começa a esfriar. Aí Total. aqui. Aí aqui, ó. Eu vou pegar aqui pra ti, ô Guimas. JS. Ok. Esse cara aqui? Não. Esse cara aqui? Esse cara. É isso aí, rapaziada. Tô até olhando aqui, já tô anotando esse processo. Eu vou subir na minha VPS. Precisar de ajuda aí, cara? Sabe que. Então acho que eu tô fazendo o que agora? Não, depois que ele tá instaladinho, cara, Já tu não era. te incomoda com mais nada. É isso. Ele. Ó, já criou um IPzinho, outro IPzinho, outro IPzinho, outro IPzinho, outro IPzinho, outro IPzinho. Aí, ó, galera, pera aí, vou o Ataíde saiu o vídeo lá no YouTube, pedi pra tu mandar ali, ó. Toda outra Claro. live, a galera que quiser acompanhar, tá lá, é só conseguir isso aí, já era, mano, não tem erro. Claro, pode. Tu largou na onde? No chat privado aqui, tem uma abinha com chat privado, ó, se você dar uma Deixa eu olhadinha ver aqui, já aqui. era. Aqui, meu querido. Aí, ó. Tá aí, o canal do Tauan. Já vamos. Esse vídeo aqui é da primeira live que a gente fez. Olha aí. Literalmente acabou de ser republicado. Ó. O negócio tá bonito, né? Brabo. Mas é o YouTube que coloca. Bom, enquanto eles vão botando ali. É isso. Ó, musiquinha. E aí ele finalizou a instalação do bagulho. Pode montar essa música aí, mano. E aí ele finalizou a instalação do barato, tipo, já era.
Isso, aí aqui, ó. Opa, deixa eu achar aqui. Ah, aqui eu rolei aquele comando, né? Do Axiom. Tem que criar Opa, Tauan sumiste. Vamos ver. Tauan deu aquela pequena queda, né? Caiu de novo, Tauan. Ou o caminhão passou por lá. Mas. Vamos ver aí como é que vai. Se ele vai colar aí de novo. Live ao vivo é isso aí, né? Sempre dá algum probleminha aí de essas tecnologias aí muito avançadas, né, cara? Então. É. Uh... o Tauan aqui, cara, ele tá me mandando mensagem. Ele tá. Deixa eu ver aqui, pessoal. Rapidinho aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não vai conseguir. Eu acho que ele não. Deu um pequeno problema aí com o nosso amigo Tauan. Ah, não, voltou. Aí, meu querido. Ah, Aí. tá foda, né? Aí. Uhum. Bom, te respondendo ali, ô Tauan. Eu rodei aquele comando, né? O total zero aqui. Eu vou copiar. Eu acho que dá pra largar aqui no chat. Não sei se ele vai ficar. Ele não Ah, ficou. não ficou Mas eu. formatado. Mas eu te mando ele se tu precisar aí. Aí eu rolei ele, aí ele começou a fazer os Dopplers, né? Então ali ele criou. Agora ele vai fazer o teste na Lewin, essa aqui. Então aqui a gente dá pra deixar aquele tempo dele. Porque aqui funciona tudo com calma. Opa, o Tauan foi de novo, pessoal. Que aqui funciona tudo na calma, né, velho? 360 segundos. Dá pro cara tomar um. Dá pro cara tomar uma água. É, dá pro cara tomar uma água. Dá pra dar aquela caminhada na praça. Né? E olha que eu já tentei. Já tentei deixar ele mais rápido, né? Subir esses Dopplers aí, mas não funciona, não funcionou legal. Ele corrompe, se perde. Então eu deixei o comando padrão ali que o próprio desenvolvedor lá, o Pri, ele mandou. Então aqui, vamos dar um bisu aqui no Axiom. Eu acho que até tu, o Sub, que tá derrubando o cara aí, meu. Tu consegue selecionar aqui, Will. Tu pode. Aqui, ó. 30, mas eu mando 15, né? Então tu pode mandar aqui, tipo, 25. Uh, tenho do Axiom. Tenho, sim, senhor. Tá lá no nosso GitHub, né? Cadê? Axiom. Aqui. Vai cobrir toda a tela agora, hein? Vamos ver se o Tauan mandou alguma coisa. Não. Aí ele usa o file domain, né?
Já fazendo o Axiom, o scan com o Subfinder. Aí depois ele usa o FUF, né? É que assim, ó, daí tu tem que aumentar a tua VPS, né? Então tu tem que comprar, tipo, a de $80 por ali, e aí tu consegue criar mais Dopplers, né? Ou tu tem que comprar mais Dopplers. Eu sei que tem um esquema dentro da Digital Ocean que tu edita ela ali. Ah, tu tem 10, tu quer 40 Dopplers. Aí eu acho que tu tem que mandar um e-mail para Digital Ocean falando sobre esse teu projeto. No começo eu tomei um drop dos caras, né? Eu fui banido, né? Parece aqueles alcoólicos anônimos, sabe? Fui banido e voltei. Mas eu tava rodando um Axel, né? E aí simplesmente não conseguia mais acessar a VPS. Aí mandei e-mail pros caras, cara, tu tá bloqueado e tal por usar os de forma indevida, enfim. E eu falei assim, cara, o que eu usei de indevido, cara? Eu só rolei o Axiom, provei pros caras ali, e aí eu falei, cara, eu compartilho o link da Digital Ocean, faço várias coisas, aí o cara assim, não, cara, não vai ser liberado. Aí o que eu fiz? Aí peguei e fui no Twitter. Eu meti um texto lá, falando que não era um absurdo e tal, e tal. Cara, eu acho que assim, ó, não levou 10 minutos, cara. A própria Digital Ocean veio falar comigo, me pedindo o número do chamado, né? Mandei o número do chamado. Eu acho que, cara, em 10 minutos os caras desbloquearam minha conta e aí eu falei pros caras, tá, aí, cara, e aí, vai acontecer de novo? Aí os caras, não, cara, não vai acontecer mais, peço desculpas e tal, mas pode acontecer, né? Porque tu tá utilizando parcialmente. Eu cancelei os caras, cancelei no Twitter, na cara dura, marquei todo mundo. E aí, os caras voltaram atrás, né, velho? Aí os caras me liberaram. E aí eu disse assim, cara, eu preciso da VPS porque eu uso pra trabalho, cara. Mexe com bug bounty, recon e tal. E aí expliquei ali o porquê. Mandei meu Twitter, mandei onde de tudo, cara. Botei de tudo lá, o Cleiton. Botei de tudo. E aí os caras liberaram, né? Mas fica a dica aí, se caso o cara tome um drop do da Digital Ocean, né? Por, por uma quantidade de tempo ali que tu tá utilizando um o Axiom ali em Recon, né? Porque pensa só, o que os caras vão pensar? Pô, o cara ali comprou a VPS de $10. O louco criou 10 máquinas para ficar rodando uma cacetada de dados, né? De taxa de dados. Certamente é um boot, certamente é um robô, né? Então, aí a parte de segurança deles lá, os robozinhos deles lá, não estava muito bem calibrado. E aí me derrubaram ali a minha conta. Mas funcionou, né? Funcionou. Depois os caras pediram desculpa, aquela coisa toda. E aí funcionou. Ó, agora só aguardar um tempinho. Vamos ver aqui. Uhum, uhum. E aí, bicho? Sim, ele configura todas as redes, ele que faz ali. Tu só envia, tu só faz a parte boa, tu só envia pro negócio o que tu quer escanear
E já era, velho. Não precisa fazer mais nada. Não. Ó, startou o trem, tá? Como é que a gente sabe que startou o trem? A gente dá um Axion LS. Ó, então ele montou ali, ó, tem a minha VPS, né? E a quantidade de outros Dopplers, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bichos aí, ó. Então a gente tem 10 máquinas, vamos se dizer, para utilizar elas como escravas, vamos se dizer, de Recon, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Action Select, né? Porque eu quero selecionar elas. É a Ride aqui. E completo. Beleza? Selecionar a Ride. Então ali tem a Lerwin também aqui, ó. Eu acho que ele criou uma nada a ver. Mas a gente pode botar esse cara aqui também, né? Porque eu não vou deixar a máquina de lado, né? Vamos ver aqui. Action Select. Select Ride. Vamos ver se ele deixa então botar assim. Uhum. Nem queria mesmo. Então deixa. Aqui. Então já que isso aqui não quer, então a gente já vai testar o comando do RM mesmo. Wipe espaço. Uhum. Quero excluir já que tu não quer me aceitar. Então foi. Action Select, né? Action LS. Logo ela some. Beleza. Então, a gente já tem o Axion configurado, né? Então, quando tu cria os Dopplers ali, né? Tu tem que sempre selecionar, porque se tu não seleciona, ele ele dá bug, ele nem dá bug, ele não funciona, né? Porque ele vai tentar enviar para as máquinas alguma coisa, né? Mas ele não sabe que coisa ou para onde, então ele não vai funcionar. Então aqui, ó, que nem Bug Pentester, Bug Bounty, Defense, CD, DISA, é bastante coisa. Vamos fazer o seguinte, ó, RM-RF. É isso. Limpamos o trem. As pessoas que daí não sabem mexer nele, nos módulos, tá? Lá dentro do, do Axion aqui, ó, tem a opção de módulos, quer ver? Uhum. Ó, scan módulos. Aí aqui ele te diz, ó, como é que tu usa o Subfinder, o DNSX. Aqui ele tá limpando a parte dos DNS, né? Então, vamos rolar aqui, ó. Esse roots.txt seria já um arquivo, um arquivo com a URL que o cara quer testar, né? Então vamos botar aqui switch. Aí aqui dentro a gente vai botar visa.mil, podemos botar itt.com, podemos botar sony.com, só domínio gigante. Itt, Sony, dá pra botar Twitch também, .tv. Beleza. Temos já o, o arquivinho ali, né? Beleza. O que a gente faz agora? A gente vai colar o comandão. Opa. Aqui. Aqui a gente vai botar o nome da nossa lista que a gente criou, que é a Twitch. TWI, Twitch. Então ele vai rolar, ele vai pegar a lista Twitch, vai rolar dentro do Subfinder e vai salvar o arquivo subs e threads 3, né? Então aqui no threads 3, pode botar aí, sei lá, pode botar 10. E ele que vai trabalhar. Ó, 4 targets, né? Então ele vai mandar para essas máquinas
eu ver aqui. Deu chabu aqui, pessoal. Deu chabu. Mas fica tranquilo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá 3 então. Senão a gente mata o. Vamos ver. Poxa. Ah, não. Agora bombou. Ô, caramba, eu parei o bicho aqui, pessoal. Desculpa. Vai. Eu acho que é porque eu apaguei a primeira. A, aquela list, não sei o que, e aí não reparou. Ó, agora ele vai. E ele é rapidão. Aí ele vai rolar o Subfinder, né? Dentro dessas URLs que a gente botou. E aí ele vai embora. Vamos ver. Esse diz aí, cara, é um dos maiores subdomínios que eu já peguei do Departamento de Defesa, esse diz aí. Cara, é gigante. É imenso, 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 assim, de uma proporção, assim, que eu nunca tinha pego, assim, do Departamento de Defesa, né? Mas ele é um dos maiores, assim. Eu acho que o maior que a Sony, o Guimas. É imenso esse negócio aqui, cara. Bah. Esse aqui, ô Guimas, testa uma hora aí quando quiser. Diza.mil. Cara, é assim, ó. Se tu vai querer rolar word list, uh, enumerar JavaScript, cara, faz com VPS que é o melhor do que tu. Ah, não, se jogar no. Bom, o William aí sabe, cara. A gente já rolou no Hamas, cara. Cara, leva dias. E isso rolando um Hamas bem simples, tá? Sem muita firula, assim, de tu rolar com config, ou API, ou outra configuração ali que tu sete no Hamas, ele ele demora, cara, dias. Eu acho que assim, ó, cara, eu não me lembro quanto tempo deu, cara. Eu acho que foi uns 4 dias, 4, 5 dias para com a massa, tá? E bem clear assim a o modo de scan com a massa. Vamos ver. Que aqui ele começa a utilizar, ele tem mais as fontes de dentro do Subfinder, enfim. Deixa eu ver aqui se. Beleza, vamos ver se ele salvou. Ó, subs lá, ó, né? Então, domínios. Ó, a quantidade de subdomínios que a gente pegou com aquelas 3 URLs, né? Ah, mas ô já, cara, como é que eu vou testar agora essa para ver se resolve? Aqui, ó, vai lá no PRI, ó, DNS grep, ó. Vai ver a velocidade que é ele ele resolvendo agora os DNS, né? Então, action scan subs seria o nosso arquivo, né? "-m", aí a gente bota aqui o DNSX, que é o módulo que a gente quer chamar para ele buscar os que estão respondendo, "-0", a saída, vamos botar o DNS-txt. Então, o que ele vai fazer? Vai importar aquela lista dos subs, né? Com aquela quantidade de subdomínios, para dentro dessas máquinas ele vai tentar resolver, né? Então aí a gente dá aquele enter maroto. Olha lá, ele mandou os targets e aqui ele já está resolvendo. Ó. Então, tipo, é bem rápido para
Esses tempos eu fiz um teste, tá? Eu tinha mais ou menos uns 8 milhões de subdomínios. 8, 9 milhões de subdomínios. Ele. Isso aí, ô tio Sec. Isso aí. Ah, hoje eu estou configurando o Axiom, né? Muitas pessoas me perguntaram como é que eu utilizava o Axiom, como se instalava o Axiom, né? Então, ah, aí hoje eu resolvi, né, criar, porque o que acontece? Segunda-feira para mim ter feito uma live com o Tauan, tá? Pela live dele, né, pela Twitch dele. Só que daí deu, como ele comentou, ele deu problema na questão da conexão dele, então não deu para fazer, justamente explicando a instalação do Axiom, né? Porque o que acontece? Ele é uma ferramenta que ela é chata de configurar ali, né? Demora. Ó, então, dos 187 mil, ele levou 1 minuto e 21 para buscar o. Para ele resolver, né? Mas voltando ali, o tio. Uh, então, depois que eu terminei minha live terça-feira, cara, muitas pessoas vieram me perguntar como é que eu instalava o Axiom, como é que rola o Axiom, como é que ele funciona, o que que ele é, né? Então, foi na onde eu decidi criar fazer essa live hoje com esse intuito, né? De mostrar como é que é a instalação, né? Como é que tu começa criando tu montando a tua VPS para ele poder ser instalado, né? E então foi essa hoje a minha lógica assim de live, né? Foi mostrando a instalação do Axiom, né? Como como tu instala, como tu envia os recon, como tu usa os módulos que tem, como tu envia a tua lista, né, do FUF para ele. Então, seria essa minha lógica de hoje, né? Bom, tá aí o monstrão de novo. Ai, ai, mano, essa internet tá foda. Bom, beleza, ô tio Sec. Beleza, cara. E agradecer o Rincon aí de novo aí pelo gank aí. Ah, bom, tá, quando tu saiu, cara, aí, né, daí terminou De instalar o de bagulho e acabou a instalar live. tudo. Acabou a live. Aí é foda. É bravo. Não, mas não dá nada. Bom, que vamos voltar do princípio do começo, né, que nem diz o outro. Ahn, quando tu termina de rolar aquele comando, né, tu, tu precisa setar a tua VPS. Uhum. Então, quando tu tem que selecionar com o Axiom, né? Então, ele criou lá os bichos, daí então aqui o Axiom LS, ele vai te listar teus Dopplers, ó, né? Perfeito. Right. Então, Axiom, select, aí tu vai botar o nomezinho dele lá, ó. Right. Tudo aqui. Beleza. Aí tu vai dar um enterzão. Aí ele selecionou todas elas, ó. Agora tu consegue utilizar essas máquinas, né? Aí o que eu mostrei para eles, né? Foi a questão eu criei uma lista de 3 subdomínios ali, de 3 domínios na verdade, que foi o Diza.mil, Twitch.tv e o Uhum. AT&T lá, o ATT lá que todo mundo fala. AT&T. Esses loucos aí. E aí eu mandei ele buscar no Subfinder, né? Então, quando ele buscou no Subfinder, ele ele Ele? achou 187.857 subdomínios. Caralho. Deus do céu. Bastante, é umas coisinhas. E aí, o que eu fiz? Desses 187.857, eu mandei ele resolver os DNS, resolver o DNS desses caras. Então, ó, eu vou rolar aqui para tu ter uma noção da velô do negócio. A gente sabe quanto tempo deu. Deu 1 minuto
para ele resolver aqueles 187 mil, né? Então, o que eu faço aqui? Eu mando o Action Scan, subs, que seria a lista que a gente conseguiu, DNSX-M, que é o módulo, né? Para ele os respondendo e para ele salvar num notas ali num dns.txt. Um E arquivo aí, de texto um plano arquivo de mesmo. texto. Isso aí. Ó, ele vai mandar as máquinas, ó, e aí ele já tá. Perfeito. Aí, tipo, cada uma dessas máquinas tá processando barato. Isso aí, todas aquelas máquinas ali, ele mandou para meus Dopplers, aquelas 187 mil. Aí o que ele faz? Ele corta, pelo que eu sei, ele divide nessas máquinas uma quantidade para ele poder processar. Não é todas que fazem o mesmo processo, né? Perfeito. Gurizada tá falando que tu travou então tua câmera. Ei, caralho. Pera aí. É, né, Cleiton? É isso aí que tu quer, né? Aham. É, eu sei bem. Esses caras são foda. É, cara, eu sei bem o que esse louco quer fazer. Já vai linkar com aquela Inur BR dele lá e já vai dropar todo mundo, já vai saindo mais scam de face em todo mundo Mas. e um de face já é. Mas scan the face é foda. Aí, voltou, cara. Aí, Mano, cara, a internet tá sem noção, rapaziada. Desculpa. olha lá, É deu 1 foda. minuto 21 para ele resolver 187.587 targets. E ele salvou num DNS para nós. Se a gente ver aqui no DNS, aí ele, beleza, ele salva ali com. Aí a gente dá aquela bonitinha, né, para deixar ali. Mais legalzinho. Eu quero só ver o que interessa pra gente. Mais legalzinho, mais animadinho. Não precisamos ver. Opa, que é 3 então. Opa, será que é o 5? Ou será que é esse terminal que eu tô usando que ele não tá deixando eu ver? Eu acho que é o terminal. Pera aí. Cara, eu não. Esse terminal aqui é novo, cara. Eu comecei a brincar com ele hoje, então pode ser que muitas coisas dele ali eu tô. Aqui. Aí, o velho e bom put. Defense. Visa. Porra, eu tô travado de novo. Abri a Twitch aqui pra ver o bagulho e tô travado de novo, caralho. Hoje tá foda. Agora vocês sabem por que eu não tô fazendo live. Ó, agora aqui, ó. Aí, agora bonitinho. Ó, put funciona tudo, cara. Agora TR. bateu. Aí aqui a gente dá um menos D. E eu quero remover. Aí fica só os numéricos bonitinho. Aí a gente salva o bonitinho com o DNSX1. Aí. Beleza. Brabo. Então, cat DNS1. Tá aí nossa listinha de IP. E agora com a lista de IP você pode rodar tipo Masscan com Isso, Unimap, meu querido. bagulho aí, tipo, vai fazer o mesmo pipeline. Mesma coisa a gente vai fazer. Ó, Perfeito. aqui, ó, tem um. Eu uso esse cara aqui, ó. Lindo, lindo, DNS, lindo. DNS1 aqui. Aí tu pode botar aqui as portas que tu quer, aquela coisa toda, né? DNS1. Aí ele pegar os Perfeito. banners. Ó, Perfeito, agora ele perfeito. vai enviar para as máquinas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oxe.
Ah, cara, depois que eles botaram esses SH aí, cara, é só pra acabar com o barato, velho. A buga a porra toda do. Ah, cara, Os é pra comandos não funcionam arrebentar direito, o né? cara, velho. É pra arrebentar o cara. É, não, tem que invocar um bash. Manda um bash ali, porque senão não dá não. É, senão. I know what you feel. É, não. Deixa eu ver Vários se. programas que instalam normal, funcionam normal no bash, você tem que ficar, tipo, indo configurar variável de ambiente na mão. Nossa, coisa É, chata. cara. Uns negocinhos assim que eu não sei por que esses caras mexem no que tá funcionando, cara. Vamos ver aqui se ele vai rolar o. Aí, ó. É, ó. Tá falando dos SH lá. Uhum. É, vamos chamar então um Pythonzão com Bash, né? Não me lembro lá o spawn. Python 3. É PTY, né? PTY spawn. E. Import PTY, pty.spawn, barra bin, barra bash. Aí, ó. Aí, ó. Falando com o cara que sabe do bagulho é outra coisa, né? Ah, mano, acostumadamente deixar o reverso em tudo que é canto, Acho né, em velho? tudo que é lado. De cabeça o cara sabe, né? É full TTY Ah, em tudo que é canto. que bom. Ainda tem o mais legal ali, né, mano? Só mandar um stty-raw, configurar ele direito pra configurar o Ctrl C no rolê ali, mano, já era. Sem Nunca erro. mais. Ele vai deixar aqui. Hum. Chamar um BK, Ah, kkkk. Os caras são foda, né, mano? Caralho, vocês não perdem uma, mano. Oxe, cara, por que tu não tá vindo lá? Ah, então, aqui, então. Ih, caralho, vocês são foda. Ah, cara. Ah, cara. Hum, cadê as... Então vamos botar aqui Python 3, então. Uhum, uhum, uhum. Como é que era mesmo, cara? Era Python 3 pra chamar shell. Hum, eu preciso chamar uma shell aqui, cara, que esse treco aqui tá bugando, velho. Não sei, os caras. Cara, tava tão bom o Axiom. Spawn. Hum, vamos ver aqui. Oh, parabéns. Seguinte, rapaziada. Vamos ver se essa porcaria aqui vai funcionar. Eu já me irrito já. Vamos ver aqui. Tem que funcionar, né, cara? Não pode não funcionar. Não existe isso de não pode funcionar. Tem que funcionar. DNS. DNS. Vamos ver se ele vai. Será que a nossa a lista, velho? Ah, não, a lista não é. Aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Dimas, pera aí. Deixa eu... Não precisa não, OPSEC. Era pra ele funcionar, velho. Vamos fazer o seguinte, ó. Mover DNS1 pra ips.txt. Hum, ips.txt. Aí, ó. Mas teus negócios aí eu tenho medo, Cleito. Tu me assusta, cara.
O que é isso, velho? Cara, ele tava funcionando até hoje de manhã, cara. Tava assim, ó, uma delícia, cara. Tava tudo funcionando, sabe? Tudo, cara. Fiz teste pra o cara não. Opa, o cara não passar vergonha, sabe? Aí o cara vai e me mexe no bagulho. Defense, Visa. Vamos lá de novo. Mascam. IPs.txt, vamos ver. Ó. Command not found. ZSH. Os caras conseguiram cagar o. É, né? O cara. É, tá malandro, né, Cleito? Todos esses negócios aí que assustam o cara aí, velho. Cara, tinha um negócio aqui no Mascam, cara. Vou fazer o seguinte, então, vamos fazer aqui, ó. Cat peça. Vou escrever um treco agora. Ah. Eita, preula mesmo. Não, mas. Subs, né? Uhum. Não, cara, pior que não é, cara. Ele tem que funcionar, velho. Sem a extensão, entendeu? É só. O negócio ali é só rolar o, o comando, entendeu? Ele não precisa. Não, Wolf, não tá. Eu acho que é o ZSH, cara, que tá dando algum treco, cara. Ah, aquilo ali, o cara que inventou isso aí, cara. Cara, olha, é brabo. Tá enumerando. Faz o seguinte, vamos enumerar e vamos rolar de novo pra limpar, porque, cara, aquele negócio daqueles SH ali, os caras conseguiram estragar o negócio, cara. Olha, tá aí uma chance aí, quem quiser já abriu um chamado lá no PRIC, lá, já. Cara, é só tristeza, OPSEC. Só tristeza, cara. Cara, eu já assim, ó, tem script, cara, que não funciona com essa porcaria, cara. Ele dá color não sei o que e não sei o que mais, não existe. Cara, é o quadro da dor, cara. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui o trem. Cat DNS. Vamos de novo. WK. 20. Beleza. 3 menos. Beleza. Salve aí pra nós. Vamos fazer o seguinte já, né? Já vamos passar filtradinho já. Pra não precisar pegar os duplicados. Não dá pra tirar. Não dá, cara. Não conheço esse First Shell, não, cara. É, cara, Tanto que agora o novo Kali, ele já vem. Ele já vem com ZSH, né, cara? Então, cara, é o quadrador, cara. Se tu tiver um ali no teu Bash RC ali, tu tem que largar para dentro desses ZSH, faz umas mutretas ali para ele chamar os teus arquivos de configuração, que nem assim, eu tenho bastante setado API em algum arquivo ali, enfim, e eu crio os alias, né, que nem do cert.sh, né, que nem aqui
ele faz o comando do cert, aquele que é um bashzão, né? Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Ponto. Não. Aqui. Nada mais que isso aqui que tá no meu cert, né? Então, aí aqui é a variável. Então ele faz, simplesmente ele só faz isso aqui. Então, para não passar todo o comandão, né? Então eu criei um alias ali que ele, quem quiser aí, ó, que ele fica mais bonitinho ali, né? Bom, vamos ver aqui o que esse trem fez, cara. DNS1, beleza. Cat DNS1. Beleza, tá os IP bonitinho. Mascan, né? Vamos rolar esse mascan aqui. DNS1, vamos ver. DNS1 para ips.txt. Beleza. A gente rola ele lá. Vamos ver o que ele vai dizer. De novo aí, pessoal. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse erro aqui e vou mandar pro próprio desenvolvedor, que é o Prip, porque não sei o que aquele louco lá fez, cara. Beleza, então ali vamos tentar o Nmap então. Velho conhecido Nmap, será que vai bombar? O Nmap funciona, cara, o Nmap funciona até em relógio de parede, cara. Será que não vai rolar aqui no Axon, cara? Aí é brabo se não rolar aqui. Olha aí, velho. Olha aí. Olha aí, rapaziada. Tô dizendo, cara, o Nmap funciona até em relógio de parede, cara. Funciona em canetas antigas, que é lá que tem 30 cor. Tá aí, ó, funciona. Mas o Mascan é bem mais rápido, né? Mas o Mascan, velho, eu prefiro mil vezes o Mascan, porque, cara, bateu, pum, foi, tá pronto. Já o Nmap faz toda aquela coisa. E é uma barulheira, né, cara? Parece que largou uma carreta descendo a lomba abaixo. É uma barulhada assim que, bom, IPS, DS, Firewall, todo e qualquer tipo de negócio de segurança. O SOC velho parece que vai quebrar os alertas, né? Tanto barulho. Mas o Nmapzão aí funcionou bonitinho aí. Uhum. Cien? Cara, o Cien, velho, tem que ter uns 6 peta, cara, porque é só barulho que vai fazer. Log, vão pensar que derrubaram a empresa, cara. Invadiram a empresa. E isso que o cara só tá fazendo barulho, né? Não tá nem apedrejando o treco. O Nmap é aquela coisa, né, velho? Pode, pode passar 1, 2, 3 anos que o negócio manda. Aqui eu cancelei, tá? Mas. Só que velho, sub. Cara, é o terrorismo. Parece que tio Osama voltou da cinza. Bom, aqui ó. Vamos fazer o seguinte aqui, nos hosts, a gente vai botar os subs. O que eu tô fazendo aqui então? Agora eu vou mandar ele resolver aquele subdomínio, né? Dentro do HTTPX e ele vai salvar para nós num arquivo aqui que a gente pode botar HTTPX 200 aí. Ele vai enviar os arquivos, né? Ó. E aí ele vai começar aquela coisa. Mas dá pra gente fazer um negocinho aqui, rapaziada, ó. O HTTPX pode botar aqui, ó, threads. E aí aqui o cara emenda, cara. O cara arrebenta os guardanapos. E vai.
Ver se ele vai deixar, né, velho? Porque tem horas que. Ah, vai sim, vai sim, ó. Então ele vai começar a resolver tudo, né? Então, em vez de tu rolar direto na tua máquina local, o que. Que nem assim, né? A máquina local, o ruim dela é que, cara, o Amas, tu rolar ele num modo mais demorado, ou que tu queira mais dados, ele pode travar o modem, tá? Já aconteceu isso comigo também. De eu rolar ele na minha máquina local e, cara, não navegava. Aí fui ver, era o Amas, cara. Parei o Amas, voltou a internet. E aí foi pra onde eu pensei, não, vai pra dentro das VPS isso aí agora. É, o só que velho, Deus livre, cara. Só que velho chega a encher os olhos de lágrima quando vê um trem desse. É, não, é. E é aquela coisa, né, cara? Ele funciona, né? Claro, tirando os ESH ali, né? Aqueles probleminha ali. Mas ele funciona, cara. Até hoje de manhã tava funcionando, tá? Porque eu testei, né? Eu tenho esse costume de testar as coisas pra não passar carão, né, cara? Imagina. Ahn, eu rolo a Digital Ocean, o SEC. Ó, então lá dos targets, ó, ele demorou 1 minuto e 35 para resolver pra gente, ó. Então ele resolveu, né? Então, vamos dar um domínio aqui. Seria um alias que eu tenho. É bem isso aí, ô Guimas. É quase por isso aí, mano. Cara, ó, daquela quantidade de subdomínio, ó, ele resolveu 2.651. Mas o que que acontece, tá? O Departamento de Defesa, alguns domínios, né? Isso aí é uma jogada. Alguns domínios e subdomínios só começam a responder acima de um timeout acima de 40. Então, tu vai ali, tu bate num domínio sem estar sentado, sem estar setado o timeout, né? Ele não vai resolver. Então tu pode estar perdendo domínio, né? Tu pode estar perdendo algum subdomínio ali que tu não tenha pego. Mas o que tu pode fazer daí, caso tu queira fazer um cara aqui, tu mete aqui o timeout, bota aí 60. E aí ele vai rolar 60, né? Então 60 segundos para ele ter a resposta. Então tu pode pegar muito mais coisas, né? Bom, depois do HTTP e tal, eu vou fazer um bagulho mais diretão assim para todos, cara, porque senão a gente vai ficar no diz que me disse. O FUF, tá? Algumas pessoas vieram me perguntar, cara, como é que tu rola o FUF em larga escala, né? Aqui, ó, tem já o comandinho aqui bonitinho. E, não, entra aí. Aqui. A lista, a gente vai botar o nosso que a gente resolveu agora lá, o 200, o HTTP. Beleza, o FUF, né? Threads 15 e tal, e ele vai salvar um arquivo. Só que no FUF, tu pode. Ele já vem as word list setada da seclist, né? Então, para tu rolar outra word list que tu queira, tu tem que enviar a tua word list para essas máquinas, né? Então aqui, ó, eu vou rolar, eu acho que essa, deixa eu ver aqui, ó. Tu vê aqui onde tu quer setar tuas listas, tu vem aqui em ponto action. Olha aí o Carlão. E aí, Carlão, suavão, mano? Ó, models puff. Olha lá, ó. Cara, essa word list aqui é a bigzinha, né? Aquela famosa bigzinha. Ah, mas ô, Júnior, não quero rolar com a big, velho. Como é que eu faço? Cara, tu, tu pode pegar a lista que tu quiser aqui, vamos. É que, cara, isso aqui é muito imenso, essas porcaria aqui. Mas faz o seguinte, a gente vem aqui, ó.
O diretório das listas, tá? É seclist, né? Então, a seclist, para quem não conhece, a minha lista de XSS tá lá também, ó. Caso aí alguém queira. Cara, tem muito XSS aqui que é do sub aí também, tá? Aí perdido aí dentro. Mas vamos voltar aqui. Beleza? Discover. Não é DNS, não. Web Content. Então tá. Aí aqui é a lista, né? Discovery, Web Content. Beleza. Essa lista é o Big lá, ó. Tu quer trocar alguma lista, né? Alguma word list, tu pode ter esse parâmetro daqui, ou se tu já tiver a lista, o diretório do seclist, que eu acho que já vem agora no Kali, né? Tu pode setar aqui a lista que tu quiser usar, enfim, né? Mas quer ver? Tem aqui, ó, do Raft Director. Low case. Large. Aqui. Aí tu quer usar esse cara aqui? Aí tu só edita o teu módulo, né? Do FUF. Pra tu poder usar ele. Ah, aí tu cola ali. Aquela coisa toda. Aquele babadinho. Firmeza. Beleza. Então a gente vai rolar o FUF, né? Juntamente com o Axion, né? Então dá um enter aqui. Vamos ver se ele não vai dar pau naqueles SH, né? Ó, não. Então aqui, agora, velho. Agora ele vai rolar toda aquela tua lista de diretórios em toda aquela tua lista de subdomínios, né? Então, quanto maior a lista, maior pode demorar, né? Quanto depois ele vai salvar tudo para ti num TXT, tu pode padronizar ali o FUF, né? É a mesma coisa a utilização do FUF ali, né? Não tem muito mistério ali não. Ali eu tô pegando os default, né? 200, 204, 301, 202, aquela coisa toda. Mas tu pode alterar, tu pode tem aquela questão do user agent, tu pode mandar via post o método, né? Então, o bom do Axon é que ele é muito moldável, né? Então tu consegue criar os módulos que tu quer, né? Com algumas ideias que eles já te dão aqui já. Ó, aqui é um exemplo de módulo, né? Então tu pode criar um módulo, né? Que é do Animap. Tu pode criar um módulo. Como assim, Cleitão? Não, ele vai pegar ele vai largar num TXT toda essa cacetada de negócio, né? Então tu pode filtrar ali, dar um grepzão por 200. Então tu vai pegar todas as URLs, né, que ele encontrou o diretório X, que deu 200, ele vai te retornar, né? Mas por uma coluna, eu acredito que não, cara. Porque ele vai nada mais, ele vai te montar um arquivo TXT, tá? Um em cima do outro, daquele resultado que ele achou, né? Então, depois o cara vai grepando ali, tu quer pesquisar os que deu 301, 403, né? Aí tu consegue ir grepando, né, aquele cara ali. Mas agora, o Fafizão, velho, ele vai embora aí, né? O retorno ele é assim. Então, o que, que ele vai fazer? No final, ele dá o URL, espaço, barra, o diretório e o código, né? Tipo, 200, 401, e aí tu consegue grepar ali. Eu quero pegar só os 200. Pum! Isso. Aí tu pega um tail-f do output. Isso aí. Mas só que tu só vai conseguir ver a saída quando ele terminar.
Porque aqui ele não está na tua máquina ainda, né? Então não existe esse output ainda na máquina, entendeu? Ele não está largando para tua máquina. Tá vindo de todas essas máquinas, elas estão processando. Quando elas terminarem, elas vão gerar esse TXT aí, esse output, e aí tu vai receber na tua VPS, né? No teu central. Mas se a gente olhar dentro do DIS aqui, ó, ele não tem nada. E eu mandei ele salvar como output. Entendeu? Então, quando ele concluir, aí ele baixa o. Aí ele vai dizer ali FUF hífen output. Aí tu recebeu o arquivo, né? Caso não, negativo. E aí é aquela coisa, né, velho? Aqui, pela quantidade de diretórios e URLs que a gente. Ele. Ele tá fazendo, né? Então é. Cara, pode demorar bastantão aqui, né? Mas eu não vou tomar o tempo de todo mundo aí nessa brincadeirinha. Por que que acontece? Aqui a gente botou DISA, que é Departamento de Defesa, o AT&T, Sony, que são domínios imensos, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo cancelar. Ó, beleza, cancelei, né? Vamos ver se ele baixou aqui para nós. Ó, aqui, Cleitão, ó. Agora tem a lista, entendeu? Eu cancelei e ele. Daí essas máquinas criaram o arquivo que elas tinham já e me mandaram, né? Agora vamos ver se ela tem alguma coisa dentro, né, cara? Porque aí não me adianta, né? Ahn, tem, ó, 117. Então, ó, ele cria assim, ó. Obrigado, tio Sam, Sec. Cara, obrigado mesmo aí, velho. Não sabe como me ajuda. No modo de conseguir compartilhar conhecimento, né, velho? Não sei muita coisa, né, cara? Mas um pouquinho que o cara passe para frente e a outra pessoa consiga administrar, eu consiga juntar com algo que ela tem na cabeça ali, já é muito gratificante aí, cara. Valeu mesmo aí. Grafo 200. Aí, Cleitão, ó, não sei se é isso aqui que tu quer, mas, né? Aí tu pegamos aqui só os duzentão, ó. JPEG, host, e, né? Então, ah, ele cata, né? Vem formatadinho ali, né? Aí, claro, aquela coisa, se o cara quiser. É, aí, claro, daí agora, como a gente já tem lá os HTTPX lá, já tem esse trem aqui, daí, claro, daí já começa outra numeração, né? Aí a gente pode buscar o Wayback, aí já não estamos mais usando o Axiom, né? Ah, junto. Eu quero pegar só os JS, né? Então aqui, ó, tem o Hackcrawler, né? Que a gente pode chamar o Hackcrawler para pegar só eles, ó. Então, Setfinder aqui não precisa, HTTPX aqui não precisa, só o Sharks aqui. Aqui, HTTPX 200. Então a gente, opa, aí. Dá para fazer bastante coisinha ali, ô Cleitão. Menos I, menos A, HTTPX, HTTP 200, eu acho que era o nome, né? Bom, se não for, ele vai dar um bug aí. Vamos ver. Vamos ver é isso aí mesmo. HTTP, porcente. A gente pode fazer assim, rapaziada. Um negócio mais. Menos old schoolzão muito assim dá pra pegar o comando todo, cara. Aqui, ó. Uhum.
Aí. Vou botar aqui, sei lá, Sony. Isso, tem o Recursion. Isso aí. Isso aí, Guimas. Dá pra fazer a opção Recursion. Aí tu pode botar naquele teu módulo de dentro do Axion, entendeu? Então ele vai ficar ali, que nem louco ali, né? Ele vai ficar rolando ali Forever International ali. Vamos ver aqui, ó. O Asset Finder, né? Aí, ó. Daí a gente só pega só os JSzão, hein? Claro, depois que tu já tem ali aquele HTTPX, né? Tu pode emendar ele com shards, né? Para ele ficar catando outros recons, né? Por que eu quis falar do Axiom? Porque ele é um cara que me ajudou bastante no meu modo de recon, né? De eu conseguir em menos tempo ter muito mais dados, né? Então, cara, por isso que eu quis compartilhar ele, porque muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não sabem como é que ele funciona, né? Como é que tu consegue uh, utilizar o Axiom da forma certa, vamos dizer assim, né? Então, tem muita gente que não tem uma máquina boa, né? Então, às vezes, tu pagando ali 5, 10, 15 dólares ali no mês, tu, tu tem uma VPS boa, com um script bom de recon, que tu não vai passar tanto perrengue em alguma situação, né? Então, que nem da IoT lá, o Departamento de Defesa, eles têm bug bounty privado, né? Então, o Axiom é uma mãe, velho. O Axiom, ele, ele é muito bom, cara, né? Então, imagina, fazer testando DNS, cara, tu vai acabar, certamente tu ia conseguir acabar com ele, velho, porque o que tudo numa VPS aqui, ô Guimas, mano, tu rola ali o DNSX, acabou, entendeu? Então não tem o porquê. Hoje em dia, tu rolar localmente alguma coisa, né, vamos dizer, tu pegar um roteador da Vivo aí, cara, tu vai rolar um trem desse aí local, acabou tua internet, velho. O Amas, cara, que é o Amas, ele já consegue acabar com a tua internet, né? O Scan, então, nem se fala. O Scan, quando ele disparou, fica tudo amarelo as luzes do modem, ele vermelha, preto, azul, né? Então, ele consegue arrebentar pela taxa de dados, né? Enfim, imagina na tua ponta ali os caras mandando uma taxa de conexão para ti e tu dá uma cintada, né? Então não é muito convincente tu tentar rolar em um local, né? Mas tu pode rolar na VPS ali que não tem problema, né, cara? Por isso que eu recomendo o Axiom para tu rolar ele em um domínio muito grande. Não para tu rolar no, sei lá, num Magazine Luiza da vida, sei lá, um site menor do que um departamento de defesa, um negócio maior, entendeu? Que tu tenha que ter uh, tu tem que ter uma disponibilidade maior de, de recursos, né? Enfim, porque localmente tu vai demorar anos, né? Então aí tu vai tentar resolver essa quantidade de dados que tu tem, cara, vai demorar muito e pode ser que nem vai. Cara, olha, 300k de URL por dia com Axion, cara, isso aqui tu faz em, olha, velho, eu acho que assim, ô Cleitão, no máximo do máximo, cara, uns 10 minutos. Chutando bem alto ainda, hein? Chutando bem alto. Ali a gente tava pegando 186 em um minuto. Cara, nos 5 minutos tu consegue bater isso aí. Tranquilo. Ih, cara, mas olha,
mais certo que a morte, cara. Vou te falar a verdade. Então, 5 minutos tu consegue rolar 300k de URL tranquilo. Ainda mais se tu usar threads, né? Se tu usar threads ali do HTTPX, cara, eu acho que bate 3 minutos, 4 minutos no máximo, 600k de URL. Dá sim, dá tranquilo. Ainda mais que tu pode juntar um Shargzão ou um Rush, né? Eu gosto de usar o Rush, que ele é bem mais rápido, né? Ele é a mesma coisa que o Sharg, só que ele é em Go. E, cara, é Go, né, velho? Então, é muito mais rápido, né? Do que tu Sharguear o treco ali. Mas então, agora aqui, pessoal, eu só vou mostrar como é que a gente faz o upload da lista. E aí eu vou deixar todo mundo descansar, dormir, porque né, todo mundo é filho de Deus. Uh, isso aí, ó. Aí tem uma situação, né, o Guimas? Tu tem o FUF para tu rolar em programas curtos, porque ele vai demorar mais se tu rolar local, né? Mas se tu rolar o FUF no Axiom, cara, é perfeito, entendeu? Tem um motivo, né? Tu não tá rolando ele porque tu quer pegar mais 4, 5, 10 subdomínios, entendeu? Tu vai rolar o FUF com uma lista, uma word list, enfim, que tu tenhas. Uh, e aí é válido esse teu pensamento, né? De um programas pequeno, tu, cara, brutar ele dos pés à cabeça, né? Mas então aqui, rapaziada, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos baixar aqui uma lista. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Beleza. Aqui tá a lista. Aí sube, ó. API de API aí, ó, que tu gosta de dar umas brincadas com API. Aí tem uma lista legal aí. Eu acho que tu vai gostar dessa lista aqui, velho. Aí, ó. Bom. Como é que a gente faz agora? Porque assim, a gente tem que selecionar no Axiom o nome dela, né? Que é esse cara aqui. Então a gente tem que fazer o seguinte: vim barra root, né? O caminho dele. Aí aqui a gente apaga e bota ela. Beleza. Se a gente rolar o FUF agora, ele com aquela lista, ela vai crashar. Por quê? Ele não vai encontrar. Ele vai dizer que ele quer rolar com aquela word list lá, que a gente passou. Ó. Ele vai crashar, quer ver? Ele vai dizer que, cara, não sei onde é que tá esse raio dessa lista aí. Quer ver, ó? Só se ele achar agora, milagrosamente, né? É, ó, beleza. Ele não achou a lista, né? Então a gente tem que enviar essa lista para essas máquinas, né? Então aqui, ó, esse comandinho aqui, o que acontece aqui, rapaziada? Ó, a gente, deixa eu achar aqui, a lista do FUF, deixa eu achar aqui, ela fica, deixa eu achar aqui um negócio, Axiom, modus, FUF, aqui ó. Esse aqui é o caminho que tá as listas do FUF. Então aqui a gente tem que largar onde tá as listas, né? E aqui é o nome da nossa máquina. E aqui o nosso arquivo. Então
Aqui, vamos dar um ls só para não perder a meada. Ó, a gente copia aqui. Aqui. Axiom, ls. Não me lembro o nome da máquina. Right. Right. Beleza. Então o que ele vai fazer? Ele vai importar para todas as máquinas RIDE nosso arquivo da word list, né? E aonde ela está setada, aonde a gente quer buscar com o nosso módulo, né? Então aqui, ó, ele enviou para as máquinas, ó. Ele mandou lá pelo rsync, né? Tá enviando, ó. Como a lista é meia graúda, beleza. Então agora ele enviou. Aí a gente vai conseguir rolar com a nossa word list, né? O Axiom. Quer ver? Agora ele sabe onde é que está a lista, né? Aí, ó. Então agora ele está utilizando a lista que a gente enviou para dentro dessas máquinas. Agora ele demora um pouquinho, porque como a lista é grande. Isso aqui foi um negócio que me quebrou as pernas. Porque eu estava querendo rolar uma word list que eu tinha feito com um burp em cima de um programa. E cara, eu passava a lista ali no FUF e não ia, não ia, não ia. E eu, cara, que diabo, cara. Aí foi aonde eu descobri que tinha que enviar essa lista para dentro dessas máquinas, que essas máquinas iriam. Ó, agora ele tá rolando com a nossa lista. Então, é aquela coisa, o módulo do isso aí, tu tem que ele dá um split na lista, né? Tu tem que mandar, pensa o seguinte, a gente tem 10 máquinas, um exemplo. A gente manda via SSH os arquivos ali, pelo que eu entendi, ele tem um paralelo ali, uma coisa assim de envio, e ele envia para essas 10 máquinas, onde essas 10 máquinas vão conseguir coletar aquele arquivo, com aquele arquivo eles vão conseguir enviar, né? Executar. Então agora ele com uma word list que tu botou, aí ele começa a enumerar, né? Então essa aqui é só de API, né? Então tu pode pegar essa lista de API e largar em algum programa. Quando vê algum desses programas tenha nessa lista, né? Porque aquele asset notes ali, pelo que eu vi, ele, cara, é um crawlerzão imenso, né, velho? É Google, GitHub, o negócio pega. Então, pensa o seguinte, se tu tiver uma word list, não bem uma word list, mas tu tiver diretórios que existem sistemas ali, diretórios que contenham, sei lá, barra vulnerável, barra config.js, ou sei lá, né, um exemplo. E tu mandar pelo FUF, ele mandar essa lista para todo mundo, é um ganho, entendeu? Tu quer fazer um ataque fazer esse crawlerzão, né, em vários em várias URLs ali, que nem essa nossa ideia, né, vai funcionar também. Então, a tua possibilidade de ataque com o Axiom, ela é muito grande, né, pela essa questão de, cara, ele consegue fazer um paralelo ali imenso, né? Então ali, ó, ele já achou treco aqui, ó. 16. Certo ele não achou, não. Certo alarme falso. Vamos cancelar ele aqui só pra gente ver se ele vai conseguir. Que é muito grande o negócio, né, cara? Vamos ver aqui. Ó, ele já não trouxe. Porque como a word list é imensa, né?
Então ele crashou esse trem. E depois aqui, rapaziada, vamos ver aqui. Aí depois tu pode rolar o Dalfox, tu pode tocar. Eu acho que ele tem o GF, o MAG, né? Então, depois que tu tem ali a tua lista de HTTP 200, a gente pode dar um IBAC, né? Aí pode dar um GF e um XSS aí que subsolo aí, tarado aí, gosta de XSS, né? O tarado por XSS, cara. E aí ele já acha os parâmetros de XSS, né? Que ele localiza dentro das URLs do IBAC, né? Então tu pode largar, pegar tudo isso aqui, né, de output e rolar dentro do Dalfox, dentro do Axion, né? Então, para quem curte o negócio automatizado aí do Dalfox, ele é um carinha ali que consegue SSTI, XSS, SQLI, acho que é isso aí. Então, tu pode pegar toda essa quantidade de dados, né, importar lá para dentro e usar o Axion como um mecanismo de tu largar em várias URLs, em vários domínios ali, a mesma situação, né? Então ele vai, pensa só, ele está usando o Dalfox em 10 máquinas, né? Tem o Param Spider também, e aqui o Guilmas, eu tenho, cara, eu tenho uma cacetada de bagulho, cara, eu que tô relaxado e não fazendo mais, mas dá pra fazer com Go Spider, o Chaos, aqui é o Recondev, PSQL, cara, SQL Injection, né, ele te dá ali a mensagem que está vulnerável ou não, com Anubis, o Hackcrawler aí. Então, cara, Go Spider. Eu gosto do Go Spider, cara. Ele é um cara que eu já fiz teste com ele e com outros Get.js da vida e dá muito problema, assim, ele não... Cara, é um bypasszão, velho, é um negócio meio cabuloso, mas dá pra tu rolar esses trem aqui, o Go Spider, velho, eu já peguei muito mais coisa com ele do que com algum outro crawler, assim, né, então eu uso muito ele pra pegar JS. Aqui, ó, tem injeção de XSS usando QRSplace, né? Então ele injeta esse cara. Cara, tem em aplicativo, tu extrair, pegar só as URLs do aplicativo, né, para testar. Open Redirect, que também. Shodan, Jails, Fuff, aqui também tem usando o Xforward, não tomar um dropzão da vida aí, né, velho? E aqui tu pegar a lista de, de programas que tem um bug bounty, tu rolar um .git/read, né? Hoje tem aquela extensão, cara, a Git não sei o que, mas só que o que acontece? Pensa comigo, tu entra num site, a primeira coisa que tu vai fazer, ele vai mandar um request pro Git read. Cara, se o afzão do cara tá dizendo assim, cara, o cara que bater aqui com esse Git read já toma um drop, o cara já toma um dropzão. Então eu já sou do modo mais clássico, né, VPS. Aí SQL Injection também, aqui dá com GF. Cara, tudo isso aqui, cara, que eu tô mostrando aqui, tu consegue rolar dentro do Axion, né? Então, tu pode coletar os dados usando aqui as one-liners, né? Pra quem nunca futricou aqui, aí o Git do negócio. Aqui tem muita coisa, né, velho? Então, tu, tu unindo esses dois tipos de ferramenta, né, de com
as one-liners com o resultado que tu vai ter, tu já vai ter um resultado muito grande de domínios, subdomínios com elas. E tu fazendo outros testes, né, em cima com o Axiom, cara, eu acho que é bem válido, sim, né? Então dá pro cara achar uns negócios muito loucos aí, cara. Aí, DNS, o Hamas mais wordlist, Nuclei. Eu que tô bem porco aqui, cara, em não ficar criando mais onliners, velho. O tempo, às vezes é. E aí tem o Sonar também, né? Tu pode pegar o resultado do Sonar e rolar dentro do Axiom, né? Então tem N possibilidades ali que o cara pode fazer, né? E aqui é o GoWitness, né? Esse cara aqui, eu tava explicando pro Tauan que ele tira um screenshot da tela da URL, né? Então, pro Departamento de Defesa isso é muito bom, né? Porque quando vê tem ali um Apache 321 e eles aceitam aquilo ali como reporte, né? Mas então, pessoal, eu acho que da listinha aqui que eu tinha era o envio de word list, o uso do FUF e é isso aí. Então, gostaria de agradecer aí, pessoal, a todos, né? Deixa eu ver aqui o negócio. Eu não consigo visualizar aqui hoje. Mas deixa eu ver aqui. Pera aí, pessoalzinho. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de ver um áudio estúdio. Insights. Este do canal. Hoje a gente bateu em média de 70, 80 telespectadores, né? Então, novamente aí gostaria de agradecer a todos aí, né, que colou junto aí. Um forte abraço para todo mundo. Novamente aí, obrigado pela parceria aí de a gente ficar até o final. E um forte abraço a todos aí e tem aí minhas redes sociais aí off já aí, para quem não conseguiu entender alguma situação aí de algum script, de alguma coisa aí que eu falei, porque eu falo bastante, né, velho? Então, é isso aí, pessoal. Um abraço aí a todos, boa noite e até a próxima aí.